Nesse vídeo eu analiso várias carteiras que vocês me mandaram aqui no link da descrição do YouTube, que você pode também mandar a sua carteira para ser analisada junto com as outras circunstâncias da sua vida. Então, se você se interessa por montar uma carteira de aposentadoria global, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu trago para você justamente como que você vai estruturar uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes eu tenho um aviso para você, agora dia 27 de junho nós temos um encontro marcado, que é um evento que se chama a Jornada do Investidor Global, que é um evento em que eu estarei ao vivo com você, online, é gratuito, para que eu mostre justamente como que você vai estruturar essa sua carteira, mostro a minha metodologia que eu aplico para mim e para os meus mais de 1.500 alunos. Também abriremos vagas do nosso curso Investimentos Globais agora dia 27 de junho, quinta-feira às 20 horas. Então não perde a oportunidade, basta você se cadastrar aqui embaixo. Então vamos direto para o nosso conteúdo, né? Eu faço essas análises de carteira com várias perguntas sobre as circunstâncias da vida das pessoas. Então, perguntei o momento de vida. Ele mencionou: tenho 33 anos, sou médico com especialidade em clínica médica, trabalho em plantões de UTI e consultório de clínica médica como PJ, né? Minha renda é de 22 mil, invisto cerca de 30%, portanto ali 6 mil reais, né? Tenho uma namorada e pretendemos nos casar em 2 anos e ter filho entre 4 e 5 anos. Perguntei os desejos na vida dele e aí ele mencionou que é basicamente comprar uma casa própria e ter liberdade financeira aos 55 anos, ou seja, daqui a 22 aproximadamente, com renda passiva de 10 mil em São Paulo. Talvez fique um pouco apertado aí dependendo de onde você mora em São Paulo, né? Os imóveis em São Paulo realmente estão bem caros. Aí perguntei os receios, ele menciona que é ter uma doença que impeça ele de trabalhar e por isso tem o seguro de vida. De fato, para médicos isso faz muito sentido, principalmente para qualquer pessoa autônoma, né, que dependa diretamente do seu trabalho. Aí ele menciona que além disso ele teme que o Brasil colapse economicamente como a Argentina e por isso prioriza investir globalmente, né? Bom, o Brasil evoluiu bem mais do que a Argentina, a gente nunca pode afastar totalmente as possibilidades populistas, né, como já ocorreram no passado no Brasil, como já ocorreram na Argentina. A gente não tem como evitar que isso possa acontecer no Brasil, mas o Brasil, de maneira geral, é uma economia mais diversificada, né? E que, portanto, tem também hoje mais reservas cambiais e, portanto, menor risco cambial do que a Argentina. Mas ainda assim, o Brasil já passou por situações bem complicadas. Eu concordo com você que é sempre bom diversificar bastante, afinal, o seu risco humano, né? O seu capital humano está no Brasil. É bom que você diversifique o seu risco financeiro, principalmente fora do Brasil. Avançando aqui, eu pergunto qual é a carteira para ser comentada. Eu gostei dessa carteira porque ele justificou os vários ativos que ele quer investir, né? Aí ele mencionou que em ETFs globais ele quer colocar 60%. Por quê? Aí ele menciona, né? Porque, pois é o melhor ativo disponível em todos os parâmetros. Bom, não é verdade. Nenhum ativo é melhor em todos os parâmetros, tá? Talvez seja em termos de eficiência para exposição a ações, pelo fato de você, de fato, ali ter uma expectativa de retorno sem riscos específicos que não agregam expectativa de retorno para você, tá? Ele menciona vantagem, não preciso ler, né, enfim, os relatórios de relações com investidores, né, pode focar em mim, né, posso focar em mim, no caso do trabalho dele, na família dele, de fato, ele está dolarizado, ele não depende do real. Na realidade, com ETFs globais ele não está dolarizado, ele está investindo em todas as moedas globais, incluindo o próprio real, eventualmente, lógico que num percentual pequeno, mas com certeza, né, assim, o percentual do real é ínfimo, então a gente pode dizer que ele não depende de maneira nenhuma do real. Tem uma diversificação global, então ele não está limitado aos riscos brasileiros, e ele tem baixa chance de perder, né? Ele garante a média global, que é muito difícil de ser batida. De fato, né, pelo próprio SPIVA, pelo relatório da Standard & Poor's, a gente sabe que em períodos de 20 anos para cima, mais de 90% dos fundos ativos perdem para os fundos passivos, então a própria média global de fato já garante isso. Aí, desvantagens, ele menciona a perda de alfa, né? Mitiga, ou seja, ele investe em fatores e aposta em cripto. Nesse caso, ele menciona o que é o alfa, pessoal? O alfa é a possibilidade de você ganhar acima do mercado, ajustado ao risco, né? Se você ganhar acima do mercado, assumindo mais risco, isso não é alfa, né? Aí ele menciona perda de alfa. Bom, na realidade, o fato de você concentrar em algumas empresas específicas, ou investir em cripto, ou fazer qualquer tipo de concentração, não agrega, não aumenta a possibilidade, a probabilidade de você ter alfa. Você aumenta mais ainda a probabilidade de ter alfa negativo, ou seja, um desempenho inferior à média do mercado ajustado pelo risco, porque a gente sabe que pouquíssimas empresas performam muito acima do mercado, a maior parte delas performa abaixo.
Então, quando você concentra, você aumenta a possibilidade de ter alfa negativo e não positivo, tá? Então, esse ponto é bem importante. Aí ele menciona, invisto em fatores, né? Os fatores, grande parte deles, né, decorrem de risco, ou seja, você está assumindo mais risco e, portanto, se espera que você tenha maior retorno, principalmente o fator valor, que é basicamente o que ele investe aqui, nós já vamos ver. Aí ele aposta em cripto, né? Também apostar em cripto, principalmente pelo fato de ser uma classe de ativo nova, sem base histórica de dados alguma, a gente pode dizer assim, né? Menos de 20 anos praticamente, não significa que ele vai aumentar a probabilidade de alfa. Ele reduz a probabilidade de alfa, ele adiciona alguma possibilidade de ter retornos melhores, mas ele adiciona mais possibilidades ainda de ter retornos piores, tá? Só para deixar bem claro. Aí a carteira dele de ações globais é basicamente base neutra com 60%, ali o VBR, que são small caps americanas, né? Small e mid caps americanas, 20%, e SVL 12% e a VES 8%. Então, basicamente, aqui ele dividiu, né, metade. No caso aqui dos 40 que não estão em base neutra, ele investiu metade nos Estados Unidos e investiu metade também fora dos Estados Unidos. É uma lógica que eu acho bem razoável, né? Ele basicamente dividiu a geografia global através dos fundos de fatores, né? Então a gente tem esses 3 fundos de fatores aqui. Gostei pelo fato de ser uma carteira bem simplificada, né? Uma carteira bem eficiente, uma carteira que ele não vai precisar perder muito tempo. Os próprios fundos já são bem diversificados, né? Quando nós observamos o ISVL aqui, por exemplo, ele é um fundo relativamente barato para ser de fator, de ações internacionais, né, ou seja, de fora dos Estados Unidos. Quando a gente vai ver a quantidade de empresas aqui, 513 empresas. Então, de fato, ele é um fundo bem diversificado, com PL baixo de 12 aproximadamente. Não é tão concentrado, porque a gente sabe que a média fora dos Estados Unidos hoje tem um PL de 14 e 15, né? Então, você tem um PL de ações de valor mais voltadas a 12, não é um fundo tão concentrado assim. E ele investe também no AVES, que é em mercados emergentes. No caso de valor, esse fundo aqui não concentra somente em small caps, ele investe em todos os tamanhos de empresas, mas também, obviamente, aumenta um pouco o fator tamanho, investe um pouco mais em mid caps do que a média do mercado. É realmente muito diversificado, né? Tem 1.600 empresas aqui, então realmente é bem diversificado. E aqui a gente vê as principais exposições. Na prática, em grande medida, é um fundo praticamente asiático, né? Porque a gente tem aqui China com 24, Índia com 21, Taiwan com 20, Coreia do Sul com 13, né? Depois a gente tem alocações menores, com Brasil com 5%, África do Sul, México com 3, Tailândia com 2, Malásia com 2, Indonésia com 2. Então é um fundo predominantemente asiático, o que faz sentido até porque quando a gente pensa, até as moedas asiáticas são mais estáveis do que as moedas da América Latina, né? Então faz sentido. No caso, em relação à carteira dele propriamente dita, eu acho que faz sentido, né? Eu particularmente tenderia a optar por outros fundos de fatores, principalmente esse do VBR aqui na alocação americana, né? Você tem já alternativas, inclusive pela própria estratégia que a iShares utiliza, né? Que é o fundo SVAL, né? Que é de empresas americanas de small caps de valor, que utiliza a mesma estratégia do ISVL, né? Inclusive esse próprio código SVAL foi utilizado no Brasil com SVAL 11, justamente para as empresas americanas de valor pela gestora Investo, que eles vão replicar o fundo VIOV da Vanguard, que investe não no índice da iShares aqui, mas sim no índice da S&P 600 Small Cap Value. Então é um outro índice, mas aqui o mesmo código praticamente, apenas com 11 pelo fato de ser brasileiro, certo? Mas assim, a carteira dele nessa parte de ETFs globais não teria muito mais a mencionar. Eu optaria por outros fundos de fatores, mas a estratégia como um todo está muito bem construída. Aí depois ele menciona que quer investir 20% em ETFs de renda fixa, 80% no Brasil, 20% nos Estados Unidos. Aí ele menciona vender parte dos Estados Unidos após queda da taxa de juros e ganhar com marcação ao mercado. Bom, isso aqui tem que ficar um ponto bem claro, né? A taxa básica americana, de fato, ela vai cair, ela tende a cair. Não significa de maneira nenhuma que você vai ganhar com marcação ao mercado, porque para ganhar com marcação ao mercado, você tem que comprar títulos longos, né? ETFs de médio e longo prazo, como IEI, como TLT, por exemplo, e na prática, não é porque a taxa básica cai que você terá a taxa longa que vai cair também. Então, só para mostrar esse gráfico aqui para você, aqui em roxo eu peguei a taxa básica americana, principalmente aqui taxa de um ano, muito próximo da taxa básica americana. A gente vê que ela estava zerada até 2016, aí ela começou a aumentar, depois com a pandemia ela foi a zero novamente e agora voltou a aumentar, passando de 5%. Mas o que importa para você ganhar com marcação no mercado é prever, o que é impossível, a taxa de longo prazo. E aqui a taxa de longo prazo eu supus aqui a taxa de 20 anos, e você observa que a taxa de 20 anos nos Estados Unidos nunca esteve zerada, né? Naquele período de 2013, 14, 15 e 16 estava por volta de 3% ao ano, na pandemia caiu para 1% e agora voltou para 4,5%, mas não significa que você vai ganhar dinheiro se a taxa básica, né, esta aqui de curto prazo, ela cair. Esta aqui de 20 anos pode perfeitamente permanecer em 4% por décadas e você, consequentemente, não vai ganhar um centavo por marcação a mercado.
Então essa estratégia aqui eu reconsideraria, isso aí é válido para qualquer renda fixa, tanto brasileira como também americana, tá? Na prática, para quem quer renda fixa americana, é principalmente para reduzir o risco de uma carteira no geral, até porque, de maneira geral, nem sempre, mas de maneira geral, a renda fixa americana, principalmente o Tesouro, tende a subir em situações de crise quando o Banco Central vai lá e compra títulos para fazer os juros caírem, portanto, os títulos eles aumentam, né? A renda fixa aumenta de valor. Aí você menciona por que ele quer fazer isso, né? Para reduzir perdas em reais em crises. De fato, quando você compra renda fixa americana, você reduz perdas em reais e controlar vieses psicológicos. Tudo bem até aqui, mas essa parte de marcação ao mercado realmente não tem muito fundamento, né? Aí ele menciona vantagens, possui baixíssima volatilidade. Não é verdade, né? Para você ganhar com marcação ao mercado, você tem que comprar títulos que tenham uma maior volatilidade, que tenham um maior prazo, a não ser que você queira de fato títulos de curto prazo. Nesse caso, você não vai ganhar com marcação ao mercado. De fato, se você comprar ativos mais pós-fixados, como CDI, por exemplo, embora você não invista só em CDI, conforme nós já veremos, você não terá necessariamente uma baixa volatilidade se você não investir mais em pós-fixado, né? Aí ele menciona, garante caixa em reais, caso eu precise sacar dinheiro eventualmente. Bom, assim, eu acho que você tem que, de fato, trabalhar com os objetivos separados, né? Não é porque eventualmente você pode precisar do dinheiro que você tem que ter uma alocação de aposentadoria para isso. Ou você aumenta a sua reserva de emergência, ou simplesmente você considera a hipótese de ter que resgatar o seu capital de aposentadoria caso você precise do capital, mas eu não modificaria a minha alocação pensando que eventualmente eu posso precisar. Eu montaria a alocação normalmente de aposentadoria para um prazo longo e se for absolutamente necessário por alguma eventualidade, você resgata, tá? Desvantagens de ter essa alocação aqui em ETFs de renda fixa de 20%. Perda de rentabilidade. De fato, a renda fixa sempre tem uma expectativa de retorno inferior à renda variável, né? Aí ele menciona aqui como que ele vai mitigar isso daqui. Fiz uma carteira próxima ao IMAB5, um dos melhores índices brasileiros. Vamos ver como é que é a carteira dele. Deixa eu colocar aqui embaixo para você ver melhor. Basicamente a carteira dele, né? Ele quer investir no B5P211, que é o IMAB5. Ele nem precisa montar carteira parecida com o IMAB5, que é Tesouro IPCA até 5 anos. Na média, títulos de 2 anos, né? Ele poderia investir somente aqui caso ele queira fazer de fato uma réplica do IMAB5, né? Tesouro IPCA até 5 anos. Aí ele menciona que investe 25% em pós-fixado, 25% em títulos longos. De fato, aqui eu não vejo como agrega, né? Porque na prática o CDI mais títulos longos vão ficar muito próximos do próprio B5P211, ficarão muito próximos do próprio IMAB5, e aí investe aqui em pré-fixado, né? Eu não vejo muito sentido. 15% do total aqui eu acho que realmente não faz sentido. O pré-fixado é uma aposta macroeconômica de que a inflação ela vai ficar baixa, ela vai ficar menor do que ela é prevista hoje, e de maneira geral, quando a gente pega o histórico, títulos pré-fixados renderam menos do que Tesouro IPCA, né, como esses dois fundos aqui. Então, claramente, eu eliminaria esse pré-fixado aqui, porque ele é uma aposta macroeconômica e ninguém acerta apostas macroeconômicas. Aí ele vai investir em renda fixa americana, que ele quer investir 60% no TFLO, que é basicamente caixa, e o SHY também, que é curto prazo. Então, basicamente, ele não vai ganhar por marcação ao mercado, ele vai ter, de fato, aquela segurança mais psicológica, né, de ter um capital em dólar, mas, assim, esse capital, ele tende a perder para a inflação quando a gente considera os tributos, os impostos que vão incidir sobre, justamente, os dividendos que ele vai receber, né. Aí, além de ele investir 60% em ações globais, 20% em renda fixa, ele quer investir 10% em fundos imobiliários. Lembrando aqui que os fundos imobiliários, né, eles podem ser renda fixa e variável, então, na prática, eles estão ou na categoria de renda variável pelo fato de serem participações em imóveis, ou na parte de renda fixa pelo fato de serem promessas de pagamento de crédito imobiliário, como LCIs e CRIs, né? Aí ele menciona por que ele quer ter essa alocação. Para ter uma renda mensal livre e recorrente na aposentadoria sem precisar vender ativos. Bom, na prática, o dividendo ele é uma venda forçada, entre aspas, né, do capital do fundo, né? Então o fundo tem lá R$99 reais em um imóvel e tem R$1 em caixa. Quando ele vai transferir para você, o fundo ele vai ficar R$1 menos valioso, ele vai perder aquele caixa. É uma venda forçada de 1% daquele fundo que você vai receber, de fato é isento de imposto de renda, isso é uma vantagem de fato, mas não se trata, né, de ser uma vantagem, né? Então o fato de você não ter que vender ativos não é nem bom nem ruim, é simplesmente irrelevante, né, para analisar aqui a relação de risco e retorno, e potencial de renda da sua carteira. Vantagens dos fundos imobiliários, ele menciona menor volatilidade, de fato é menos volátil do que ali do que as ações, por exemplo, do que as ações brasileiras, que não significa que seja necessariamente bom, até porque tem a própria renda fixa aqui dentro desses fundos imobiliários, certo? Então, na prática, é normal que a própria renda fixa seja menos arriscada.
Então ele controla o viés de perda em crises, o que faz parcial sentido. Aí ele menciona, né, proventos mensais livres na aposentadoria. Posso ajudar quem quiser ou usufruir e não preciso vender ações para isso. Na realidade, a gente sabe que a maior parte dos fundos imobiliários, ao longo do tempo, eles nem reajustaram pela inflação, mesmo passando por ciclos imobiliários longos, né, ali de 2011 em diante. A gente passou por um período de aumento, depois retração, depois aumento, e ainda assim a maior parte não conseguiu reajustar pela inflação o preço das cotas. Então o fato de você receber dividendos isentos não significa que você estará protegido, tá? Então você tem que atentar bastante para isso. Desvantagens, ter que ler ali os relatórios, etc. Como é que ele vai mitigar? Ter poucos ativos e ter um bom fundo de fundos. De fato, faz sentido você investir por fundos para otimizar o seu tempo. Depende, obviamente, do fundo que você vai utilizar e da estratégia, né? Aí ele menciona perda de oportunidade na fase de crescimento. Como é que ele vai mitigar, né, essa perda de oportunidade? Ele vai ter um baixo patrimônio, um baixo percentual no total da carteira. Então aqui, por isso que ele vai ter só 10% em fundos imobiliários. QS11, que é basicamente um fundo de fundos que segue o índice de maneira próxima, né, do Suno 30, são 30 principais fundos imobiliários, tanto de crédito como também de tijolos, né? Então é um fundo de fundos que particularmente a construção eu acho razoável, tem que atentar só para o ágio ou deságio que você vai pagar ali quando você compra um fundo de fundos imobiliários. O HGLG, que é um fundo de logística, também tem um histórico bom, não vejo nada contra, mas é aquela coisa, né? Essa parte é uma parte ativa da carteira dele que ele tem que controlar. O XPML, que é Shoppings, né? Basicamente da XP, um dos maiores fundos, e HGRU também é um fundo bem diversificado que tem um histórico relativamente bom, né? Então aqui ele vai diversificar nas 3 principais categorias de fundos imobiliários, tem algumas outras, mas eu acho que faz sentido. Ele tem até aqui um fundo de fundos com uma alocação maior, de 50%, não é algo que vai realmente demandar muito tempo dele, pode fazer sentido quando a gente considera o total da carteira, é realmente baixo, então não vejo muito problema, tá? Aí ele menciona apostas, lembrando que esse tipo de alocação aqui também é aposta, né? Aí ele quer investir metade das apostas dele, 5% em semicondutores. Ele menciona uma aposta em um setor que será a infraestrutura para a evolução tecnológica das próximas décadas. O mundo é cada vez mais dependente dessa tecnologia, no caso aqui de semicondutores, né? Tanto que em alguns momentos é escassez. Smartphones, 5G, acessórios inteligentes, internet, carros autônomos, robótica, etc, etc. De fato, né? O que não significa de maneira nenhuma que você, como investidor, vai ter vantagens ou vai ter uma expectativa de retorno maior pelo fato de investir nessa categoria, até porque todo mundo já sabe exatamente dessa situação que você mencionou, né? Isso já está muito bem precificado, os fundos de semicondutores estão ali com PL com mais de 40 praticamente, o que precifica, né, uma excelente situação futura de fundamentos, né? Então, assim, se não ocorrer conforme previsto pelo mercado, essas ações tendem a desabar, como acontece em grande parte nas grandes narrativas temáticas, e é por isso que esses fundos eles existem, né? Para que os investidores coloquem o dinheiro neles e, consequentemente, paguem mais taxas de administração do que pagariam se tivessem fundos mais baratos ou de fatores, ou mais diversificados, ou simplesmente neutros, certo? Então, assim, é uma aposta, boa sorte, né? Provavelmente você vai perder dinheiro com ela, infelizmente, né? Vantagens: setor com alto custo de entrada, o que permite concentração da riqueza em poucas empresas facilmente captadas por ETFs. Bom, um ponto importante, né? Não é só o setor de semicondutores que tem alto custo de entrada. Por exemplo, setores de fretamento de trens, por exemplo, tem alto custo de entrada. Setores de saneamento também tem alto custo de entrada. E geralmente esses setores também performam muito bem. Você não tem motivo para concentrar no setor de semicondutores, ainda mais com 5% do total do seu capital, que é bastante coisa, tá? É bastante coisa, então atentar aqui, né? Desvantagens que não podem ser mitigadas: depende do silício, matéria-prima, alto custo operacional, reduz margem de lucro, interesses governamentais ocasionam instabilidade no setor, como ali o conflito entre Estados Unidos e China. Caso o crescimento não supra as expectativas do mercado, cotas podem cair. Com certeza, né? Acho que você está subestimando um pouco essa possibilidade, mas vamos lá, né? Aí depois, cripto, 5% do total, porque é uma aposta para tentar ter um alfa na carteira. Bom, conforme eu mencionei, você também aumenta bastante a possibilidade de alfa negativo quando você tenta ter um alfa positivo, né? Vantagens: descentralização, não depende de governos ou de moedas fiduciárias. Bom, teoricamente, quando você investe em ações, também não, né? As empresas, elas operam na moeda corrente que estiver ocorrendo. Então, na prática, você sempre vai ter a receita das moedas
moedas que estão sendo utilizadas, independente se for uma moeda muito inflacionária, as pessoas passam eventualmente a utilizar outras moedas, tá? Então esse ponto aqui tem que ficar bem, bem importante, né? Forte rentabilidade prévia, pode render muito, de fato. Pelo fato de ter alta rentabilidade prévia não significa que vai ter alta rentabilidade futura, afinal todo mundo tem essa informação, né? Todo mundo sabe que teve alta rentabilidade prévia e é justamente por isso que a maré de pessoas está entrando agora. Desvantagens, né? Especulativo, com certeza, pode chegar a zero a depender do desejo coletivo e dos governos. Como mitigar? Ter uma carteira privada quando fizer sentido. Escolher altcoins é tão difícil quanto fazer stock picking. Acho que é até mais difícil, né? Porque você não tem tantas informações como você tem com as empresas que são obrigadas a divulgar balanços de maneira bem regulada, né? Como que ele vai mitigar? ETFs que diversificam em setores de cripto, né? Risco de roubo, ele vai ter ETFs que contam com seguro. Engraçado que ele utiliza o argumento de basicamente utilizar ETFs para comprar cripto, sendo que ele quer se proteger do Estado e utilizar basicamente toda a estrutura do mercado financeiro para isso, né? Então, assim, enfim, não sei, é um pouco, talvez contraditório, né? Basicamente, claramente é para tentar ganhar mais dinheiro, né? Independente dessa narrativa de ser uma proteção contra o Estado, porque está utilizando ETFs que podem ser confiscados pelo judiciário da maneira mais natural possível, né? Então aqui ele vai investir metade em Bitcoin, depois em Ethereum e outros fundos aqui que vão diversificar mais, certo? Aí ele perguntou, né? Aliás, eu perguntei para ele, o que você gostaria de me perguntar se estivéssemos em um café? Aí ele disse, ETFs fazem sentido no mercado tão rápido quanto de cripto? Depende da regra, né? Esses dois aqui, o DeFi e o Block, até que sim, tá? Porque de fato eles têm regras que não selecionam especificamente os ativos. No caso do Ethereum e do Bitcoin, aí depende da sua análise, porque eles são contratados para comprar um tipo único de cripto, né? Então você não vai ter ali algo muito flexível nesse sentido. Aí ele menciona, devo sair dos fundos imobiliários? Eu diria que não necessariamente, né? Você só deve ter essa visão, no meu ponto de vista, de que dividendos não são uma vantagem, né? Conforme você mencionou, os dividendos isentos, eles não são uma vantagem por si só, porque aparentemente esse foi um dos principais motivos para você investir nele, e me parece que você está montando principalmente uma carteira de renda, né? A gente não pode esquecer que você tem ali 30 e poucos anos, 33 anos, e assim, no meu ponto de vista, o seu foco deveria ser um pouco mais em uma carteira mais global, mais focada em crescimento, né? E não tão voltada à proteção. Concordo com você que depende do perfil da pessoa, né? Eu não lhe conheço, mas assim, claramente eu tenderia, né, a ter uma carteira menos voltada à renda, né? Porque você tem renda fixa, você tem fundos imobiliários, você tem uma carteira que poderia atender uma pessoa que quer gerar a renda dependendo do capital que você quiser gerar, né? Aí ele pergunta, né? A perda de oportunidade de 10% da minha carteira parece tolerável considerando a renda passiva recorrente na aposentadoria. Aqui ele está mencionando sobre os fundos imobiliários. De fato, mas veja, né? Assim, você quer uma aposentadoria aos 55 anos, daqui a 22 anos, tá? É bastante tempo, né? Quando a gente pensa que os fundos imobiliários, assim, começaram no Brasil a aumentar o número de investidores ali em 2014, 15, faz 10 anos, né? Então, é basicamente 2 vezes o tempo de histórico dos principais fundos imobiliários no Brasil. Então essa alocação você pode fazer mais tarde, daqui a 10, daqui a 15 anos aproximadamente, tá? E aí você vai diversificar mais o seu risco. Então eu tenderia a ter uma visão um pouco menos voltada à renda, mas a sua carteira de maneira geral, ela tá muito bem construída, tá? Assim, no geral, né? Assim, eu já vi carteiras bem mais concentradas, eu daria apenas uma revisão nessa questão aqui de Brasil, e assim, e você mencionou que eventualmente poderia ter essa renda fixa para resgatar, para gasto. Eu teria uma carteira intermediária, né, para gastos de médio prazo, imóvel, viagens, qualquer outro objetivo que você tenha, e de fato você pode trabalhar melhor esses investimentos aqui em renda fixa brasileira, certo? Vamos para a segunda carteira, né? Eu perguntei qual é o momento de vida, ele mencionou que tem 40 anos, trabalha com tecnologia, casado há 16 anos, né, casou relativamente novo ali com 24, tem 2 filhos de 5 anos e uma filha de 1 mês. Parabéns aí pela bebê. Vendi minha empresa, quitei todas as dívidas que tinha, tenho minha reserva de emergência de 12 meses das despesas. Agora quero investir o valor da venda da minha empresa. Uma parte será investimentos globais e a outra será investimento aqui no Brasil para geração de renda, né? Visto que pretendo iniciar um outro projeto empresa, mas preciso dessa renda para manter o padrão de vida que temos hoje e ajudar financeiramente também a família da minha esposa. Tá, então assim, eu nem entrei ainda na carteira, mas veja, ele quer pegar o dinheiro dele, da empresa, que é um capital bem significativo que nós já vamos ver, ele quer dividir em uma alocação para renda agora e uma alocação para investimentos globais. Na prática, você quer um capital para a transição, você não quer viver de
renda para sempre. Então você não precisa montar uma alocação para viver de renda. Você tem que ter uma alocação somente para um gasto durante alguns anos, eventualmente, mas de fato é um capital bem menor do que aquele que seria necessário para você viver de renda de maneira perpétua, né? Porque para viver de renda de maneira perpétua, você precisaria retirar ali aproximadamente 4% ao ano do capital total. Não é a situação numa situação assim apenas temporária de mudança de algum outro projeto que você quer desenvolver, que daí eventualmente você vai gastar ali um capital para viver por 5, 10 anos e com certeza gastar o capital para viver por 5, 10 anos é um capital muito menor do que seria necessário caso você quisesse ter uma carteira de renda com retiradas de, por exemplo, 4% ao ano. Então, eu tenderia a alocar muito mais, né, numa carteira global de longo prazo, que vai gerar uma renda para você, e muito menos em uma carteira apenas temporária, principalmente voltada em renda fixa brasileira, para gasto durante esse período de transição, porque você tem 40 anos, você é empreendedor, né, você vende a sua empresa, então claramente você vai continuar trabalhando provavelmente, né? Então é apenas um momento de transição agora, né? Eu não montaria uma carteira de renda neste momento, certo? Avançando aqui. Pretendo abrir uma conta conjunta com minha esposa na Interactive Brokers, investindo em ETFs irlandeses para fazer os investimentos globais. Perfeito, não vejo problema aqui. No Brasil, deixar os meus investimentos em uma holding familiar. Tem que ver bem a questão tributária, né? Se você tem outros imóveis, por exemplo, pode fazer sentido. Para ativos financeiros, nem sempre faz muito sentido, né? Aí ele menciona aqui eu pergunto quais os maiores desejos, ele menciona, quer ter liberdade financeira, não me aposentar, exatamente conforme eu mencionei, ele é novo, né? Então assim, não vejo muito sentido de montar uma carteira de renda agora, pois vou continuar trabalhando em projetos pessoais, mas quero ter uma renda passiva que irá me ajudar. Perfeito, assim são objetivos diferentes, né? Ah, Otávio, eu trabalhei 10 anos em um novo projeto e eu não consegui montar aqui, enfim, a minha empresa, não deu certo. Bom, aí eventualmente você pode pegar o seu capital e estruturar uma carteira de renda para se aposentar. Mas veja que você ficou 10 anos com um capital menor, justamente programado para ser todo gasto nesse período, tá? Eu tenderia a fazer isso. Aí ele tem como objetivo dar uma boa educação para filhos, principalmente financeira. Perfeito. Nos maiores receios ele menciona, né, dos investimentos aqui no Brasil, tem uma grande oscilação, fazendo com que minha renda mensal caia muito, forçando o uso da reserva de emergência ou até mesmo dos investimentos que estarão fora do Brasil. De fato, é sempre um risco maior, né, de nós termos aqui uma crise maior interna e você ter que gastar o seu capital. Aí eu menciono qual é a carteira para ser comentada, né? Ele menciona que tem um perfil moderado agressivo. Aí ele separa duas carteiras, né? Investimento global, ele quer colocar 9 milhões e 700 mil reais. Base neutra global no FWRA, né, que é um fundo muito parecido com o VWRA, só que ele é da Invesco, um pouco mais barato. O IUAA, que é basicamente renda fixa, né, americana principalmente, todos são fundos irlandeses aqui, tá? É a renda fixa americana para ter um pouco de estabilidade na carteira. Depois o IUQA, que ele é um fundo com ações de qualidade americanas. O SSC, aqui que é empresa de valor, né, no caso aqui, ó, Small Caps, nesse caso, né, Small Caps de valor americanas. Semicondutores também, né, aquele que o pessoal adora investir. Depois em IA, então ele vai investir praticamente aqui 9% em ações mais especulativas, né? Então tem que cuidar aqui, até porque as empresas de qualidade nos Estados Unidos muitas vezes já são mais voltadas à tecnologia, e também a base neutra global tem ali 24% em tecnologia, tá? De 21% a 24% em tecnologia, e aí depois Bitcoin 3%. Tudo bem aqui, um limite 3%, assim as pessoas adoram investir nisso. Não vejo muito problema se você tiver essa compreensão de limite de risco, tá? Somente sobre o fundo de renda fixa dele, tá? Eu até acho razoável, né, ele ter aqui 20% em renda fixa, né, para reduzir um pouco o risco da carteira, que já vai estar praticamente 80% em renda variável, mas assim, particularmente, tá, o problema desse fundo qual é? É que ele tem uma duração um pouco maior, de 6 anos, então ele pode ser um pouco volátil, você pode sofrer um pouco com isso, e também ele é um fundo pré-fixado, tá? Hoje ele tá pagando ali, tem uma promessa de pagamento de aproximadamente 5,18% ao ano, tá? A expectativa de retorno, e eu tenderia a reduzir um pouco o prazo e investir em TIPS, né, que é uma alternativa para você tentar se proteger da inflação de alguma forma. Apenas para exemplificar esse ponto para você quer investir nesse IUAA, tá? Que pelo fato de esse fundo ter 6 anos médios de vencimento dos títulos de renda fixa, ele é bem volátil. Então veja, quando os juros aumentaram, né, ele teve uma queda, esse título aqui, de aproximadamente 15%, tá? O que não é tão desprezível, considerando que você quer reduzir o seu risco, tá? Quando você considera, que eu peguei apenas um exemplo em laranja, que é um fundo americano, mas nós temos também o equivalente aqui irlandês, né, que é o TI5A, que é a mesma coisa, eles são o mesmo fundo aqui praticamente, só que como esse T5A aqui ele é um
pouco mais de um prazo um pouco mais curto, né, no caso a existência dele, eu peguei esse outro fundo americano que é equivalente para nós termos um histórico um pouco maior e a gente observa algumas circunstâncias, né? Pelo fato de ele ter um prazo mais curto, ele não reagiu tão bem ali com a queda dos juros americanos, né, como aconteceu ali de 2018, 19 até 2021, mas depois com o aumento da inflação, ele protegeu melhor o investidor da inflação, porque justamente ele é um fundo mais voltado à inflação, principalmente naquele momento ali que os juros subiram para conter a inflação, ele teve uma marcação a mercado negativa porque os juros reais subiram, mas ele entregou a inflação, né? Consequentemente, uma marcação a mercado negativa mais a inflação americana que subiu, ele acabou praticamente não tendo uma queda significativa no período forte ali de aumento de juros de 2021, 22 e 23, certo? Então eu tenderia a considerar esse tipo de alocação para você se proteger mais da inflação, reduzir a volatilidade também da sua carteira. Ele também investe no FWRA, que é o fundo da Invesco, que é equivalente ali ao VWRA, só que tem uma taxa de administração um pouco menor, por isso que ele ainda está crescendo, né? Ele é um fundo relativamente recente, então ele é um fundo hoje de 288 milhões de dólares, ele tem um fundo mãe, né? Um fundo guarda-chuva de 16 bilhões, mas ele é realmente muito parecido com o VWRA de maneira geral, quando nós vamos observar as holdings lá embaixo, praticamente equivalente, né? Lembrando que aqui em tecnologia você já tem 25% do total da carteira em tecnologia, Estados Unidos com 62%, então uma alocação realmente bem voltada à tecnologia, e depois ele vai investir mais em qualidade, né? Então mais em ações americanas. Eu tenderia, né, por exemplo, a optar por fundos como o IWQU, que não são apenas focados nos Estados Unidos, né, que são focados de maneira global, que investem eventualmente em qualidade também em outros países desenvolvidos. Esse daqui que ele quer investir vai focar só nas empresas americanas. De fato é bom que elas investam, que sejam empresas de qualidade, mas ainda assim o foco é bem grande em tecnologia da informação, certo? Mas a carteira, sim, está relativamente bem construída, né, com fatores, um pouco de apostas aqui que eu não tenderia muito a fazer esse tipo de aposta, lembrando que até inclusive um ponto importante, né? Você trabalhou ali na área de tecnologia, né? Então, teoricamente, eu imagino que o seu capital humano e os projetos que você queira fazer sejam da própria área de tecnologia. É bom que você afaste o risco da tecnologia também do seu capital financeiro, né? Afinal, você estaria ali exposto de maneira dupla ao mesmo setor, tá? Então, eu tenderia a evitar um pouco. Aí ele quer pegar, né, do capital que ele vendeu à empresa, aproximadamente 25 milhões de reais, 15 milhões ele quer colocar em investimentos para renda, né? O que ele chama de renda? Que basicamente 40% em renda fixa, ou seja, 6 milhões de reais, e daí ele tem duas hipóteses aqui, ou 30% disso, né, o que seria 4 milhões e meio em Tesouro IPCA com juros semestrais 2035, eu não investiria em IPCA com juros semestrais, eu tenderia a optar, se eu quisesse um título individual de Tesouro IPCA, um que fosse de acumulação, porque você otimiza um pouco ali os seus impostos, né, e você escolhe exatamente quanto que você quer gastar, você pode perfeitamente vender o equivalente ao juro ali de 6% ao ano aproximadamente, para você ter a sua renda, caso você queira. E 2035 é um prazo longo, esse título aqui ele vai ser bem volátil. Eu tenderia a optar por um fundo, um ETF, né, como o B5P211, que tende a otimizar um pouco mais para você esse ponto. E também aqui você quer investir em crédito privado, não vejo muito problema em você investir 10% em crédito privado. Nesse caso você quer investir em apenas 2 fundos. Provavelmente eu diversificaria um pouco mais. Sim, são fundos que são bem diversificados, mas ainda assim eu tenderia a diversificar um pouco mais, principalmente que são fundos ativos, tá? Então eu tenderia a tomar cuidado e você pode pagar ágio ou deságio, então tomaria cuidado com isso também, e você está exposto somente a crédito privado de um setor de infraestrutura. Você tem também agro, você tem imobiliário, que pode dar algumas vantagens para você. Ou, de maneira alternativa a essa renda fixa aqui de 40%, que particularmente eu acho razoável, não tem algo fora os pontos que eu mencionei, né, de otimização, não é algo muito errado, muito arriscado que você estaria assumindo, né. Aí ele está aqui, ó, ele menciona que está, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, ele menciona que está pensando em talvez trocar o Tesouro IPCA e o FIINFRA, né, mantendo o Tesouro Selic e B5P211. Talvez, de fato, eu observei que ele não havia investido em pós-fixado. Se ele quer uma carteira de renda, eu com certeza, né, pelo menos trocando essa ideia de carteira de renda para uma carteira de fato de gasto ali de 10 anos consecutivos, por exemplo, eu teria um percentual bem maior também em Tesouro Selic, 20% do total acho razoável, e grande parte, uma parte bem maior aqui, né, em B5P211, só que eu teria um percentual maior do que 40% em renda fixa, tá? Provavelmente seria 80% em renda fixa aqui, e um percentual bem maior em Tesouro IPCA de curto prazo, né? Aí ele menciona, não sei se seria a forma mais eficiente de trabalhar com renda fixa. Perfeito. Assim, o que eu faria, né? Eu teria uma alocação para gasto durante 10 anos,
com 20% em Selic e uma parte em crédito privado. Você pode diversificar nesses fundos aqui aproximadamente uns 30%, e o restante ali, o que sobraria aproximadamente 50% em Tesouro IPCA de curto prazo, né, para você de fato gastar este capital neste período. E aí ele quer também investir em renda variável. Ele investe aqui no Brasil em WRLD11, que equivale ao VT americano, né, que equivale ao Fundo Global VT, e o BQA, né, que equivale ao Fundo Qual americano somente de ações de qualidade, que é muito parecido com aquele outro irlandês que ele estava investindo lá. Eu não investiria novamente somente em ações americanas, porque o VT ele já tem 60% de ações americanas, né? Você está investindo mais em ações americanas. Então eu não faria isso simplesmente, tá? Se você quer investir em qualidade, eu também buscaria outras alternativas também fora dos Estados Unidos para diversificar um pouco mais. Ele menciona, aqui estou em dúvida se seria mais eficiente em investir em um desses ETFs para manter o crescimento da carteira e, caso necessário, realizar os saques em no máximo 4% ao ano, ou se uma vez que o foco dessa carteira brasileira seria a renda, investir em ações e fundos imobiliários para receber os dividendos. Não, com certeza não, tá? Porque aí você pegaria a carteira que você quer a maior segurança e você arriscaria ela ao máximo, que o que você pode fazer é comprar ações e fundos imobiliários brasileiros e arriscar a sua carteira ao máximo, tá? Quando a gente pensa de um padrão global, investir em ações brasileiras é assim, o cidadão foi lá e jogou na loteria, basicamente comprar ações brasileiras, tá? Não faça isso se você quer justamente reduzir o risco da sua carteira. Invista mais em renda fixa. Eu reduziria o capital total aqui, eu não sei quanto que você gasta por ano, mas provavelmente ali, enfim, uns 5 milhões de reais para você gastar em 10 anos, você gastaria ali aproximadamente 500 mil por ano, acho que já seria suficiente provavelmente, né? 500 mil por ano para você gastar, então eu reduziria bastante essa sua alocação para a renda e eu tenderia montar uma carteira mais voltada a gasto propriamente dito. Aí eu pergunto, né, o que você gostaria de me perguntar se estivéssemos em um café? Aí ele menciona, conseguiria fazer uma projeção de quanto conseguiria mensalmente após 12 meses de investimento, caso fizesse os saques de 4% ao ano? Na realidade, não se trata de projeção, se trata simplesmente de verificar quanto que é 4% daquilo que você tem. E aí ele pergunta, e quanto duraria essa carteira? A carteira que tem uma projeção de retirada de 4% ao ano, ela tende a ser perpétua, tá? Então, assim, quanto duraria? Infinito. E quanto que resgataria se fosse 4% ao ano? Se fosse esses 15 milhões de reais aqui, só para nós fazermos o cálculo, né? 15 milhões, se a gente tira 2 zeros, é 1%. Então aqui você tem que multiplicar por 4, né? Vira 60. Então você vai ter ali aproximadamente 600 mil por ano para você retirar, que seria equivalente a 4% ao ano, né? Se você quisesse de fato transformar essa carteira ali em uma carteira que de fato vai gerar renda para você. Então, assim, não sei se seria a melhor hipótese, porque provavelmente você vai continuar trabalhando, tá? Se você tem receio de volatilidade, eu trabalharia um pouco melhor nos seus investimentos globais aqui, eventualmente até colocaria alguma renda fixa brasileira, caso você tenha algum receio cambial, mas claramente eu não teria uma carteira tão grande assim, voltada para a renda, justamente para esse momento de transição, certo? Então, essas são as carteiras que eu gostaria de analisar. Se você gosta desse conteúdo que eu trago para você, você vai gostar muito mais do nosso evento agora, dia 27 de junho, a Jornada do Investidor Global. Quinta-feira, às 20 horas, eu tenho um encontro com você. Também aqui no link da descrição nós temos vários outros materiais gratuitos para você poder baixar e você poder já começar a se aprofundar nos seus investimentos globais. Se você gosta desse conteúdo, então se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!